Olá, mais uma vez aqui com vocês, mulheres incríveis. Claro que os homens são bem-vindos para mais um encontro de pessoas que estão com vontade de fazer uma vida diferente, com vontade de desbravar neste mundo maravilhoso, principalmente aquelas pessoas indecisas, pessoas inseguras, pessoas com medo de tomar atitude. E hoje vamos conversar sobre isso. Conversar assim, né? Só eu falo, mas depois você pode me acompanhar no YouTube, Miriam Gualda. Você pode mandar sua pergunta por lá que eu respondo para você. Eu te acompanho. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, Miriam Gualda. O Cebolinha não falava, ô seu Gualda, quando ele chamava o guarda de trânsito? Então você lembra do Cebolinha, seu Gualda. Então meu nome é Miriam Gualda, tá bom? E se você também tiver vontade de me acompanhar no Instagram, é Miriam, @Miriam Gualda Mentora, tá? Mas todos esses programas vão todos para o YouTube. Se você perder algum, depois você pode me acompanhar. Por que eu resolvi trabalhar com mulheres? Porque eu trabalho com homens também, eu atendo homens, sim. Mas eu direcionei mais a minha fala para as mulheres, porque é mais o meu vocabulário, é mais o que eu vivenciei, o que eu superei. E eu tenho um livro também que eu publiquei, sou best-seller, que está na Amazon. Mas em breve eu estarei na Bienal do Livro em setembro, dia 10 de setembro, com o meu livro, A Libertação do Abuso Emocional. Gente, eu fui muito abusada, muito abusada. Foi uma dor muito grande que eu acabei escrevendo um livro, né, de vítima a protagonista. E esse livro, ele me despertou para muita coisa. Quando eu escrevi, eu já tinha me curado. Mas ali eu ajudo mulheres a perceber. Então, ali eu conto a minha história de abuso, e a minha história de perdão, e a minha história que eu ressignifiquei. Como eu fiz esse processo todo, porque todos os dias eu não sou uma pessoa de ficar o dia inteiro no celular. Então eu entro, vejo se tem algumas mensagens, e aí como eu trabalho muito online, eu dou muitas mentorias, atendimentos individuais online. Então quando aparece ali no cantinho do computador, eu já dou uma lida rápida, mas se eu estou em atendimento, não, eu não presto atenção, eu desligo, e depois eu dou uma olhada quando termino entre um atendimento e outro. Eu verifico quem me chamou, quem mandou alguma mensagem, e também aproveito, dou uma olhadinha no Instagram, mas eu não sou aquela pessoa consumista que fica com o dedinho ali horas, porque você já percebeu como a gente fica viciada na internet? Como a gente fica viciada no Instagram, TikTok. É interessante. Gente, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu me inscrevi nesse TikTok, mas eu não publico nada. E outro dia uma pessoa, aliás, de vez em quando aparece assim: "Ah, eu não vou mais, eu cansei de pedir para você me aceitar". E eu falei: "Aí o que eu ponho?". "Ah, você já está aceita". Mas deve ter algum botãozinho que eu ainda não fui procurar para aceitar. É engraçado? Não é engraçado. É que eu não fico mais assim na vitrine do TikTok. Agora ainda me posiciono sim no Instagram. Fiquei algum tempo aí, acho que mais de um mês, sem postar nada. Só postava essas lives que eu faço uma vez por semana. E agora eu estou voltando. Estou voltando porque eu estou sentindo vontade de voltar. Uma coisa que eu aprendi foi escutar a minha alma. Porque quando eu não escutei, eu chorei. E é uma dor, né? Você sabe que a depressão é quando você não escuta a sua alma? Ela cansa de sinalizar para você algumas situações e você duvida,
Você, como eu fui, arrogante, eu querendo mandar em tudo, eu querendo decidir tudo. Ai, relaxa, relaxa. Você não decide nada sozinho. Quando você aceita a ajuda do teu mundo interior, da tua alma, você percebe que as coisas são mais fáceis para você. Eles são facilitadores da nossa vida. E a internet, eu não critico não, porque eu uso. A inteligência artificial, eu uso com muita parcimônia. Eu não faço tudo. Por exemplo, esse meu livro que eu escrevi, 100% dele é minha verdade. Não tem uma palavra ali que foi da IA. Não. Não. Minha verdade, a minha história. Como é que eu saí da vítima que eu era? Porque eu me achava que eu era uma coitada. Que tudo que meu marido fazia comigo, que a minha sogra fazia comigo, eu me sentia impotente. E eu vou te falar que mesmo na impotência, mesmo na inocência e mesmo na ignorância, a gente passa pela situação. Claro que hoje eu sou uma pessoa diferente, porque eu me transformei, porque eu não aguentei aquela vida. Então, para você, mulher, que está passando por essa situação desagradável, eu quero dizer para você, tem saída, tem. Mas para isso, você precisa de conhecimento, você precisa ou de uma leitura, ou de pedir ajuda para alguém. Eu comecei no dia 6 de maio, hoje é dia 12. No dia 6 de maio, eu abri um grupo gratuito para pessoas que querem sair do automático. Começa às 6h30 da manhã. Já tem uma semana que nós começamos, mas caso você ainda tenha interesse, você que está assistindo meu programa hoje, 12 de maio, tudo bem, você pode se inscrever. Você pode, não tem importância que você fala, eu vou chegar atrasada, mas sempre tem um conteúdo para você aproveitar. Eu estou fazendo esse encontro de 21 dias porque é onde o nosso cérebro entende que nós queremos realmente mudar e tudo que você faz com repetição, o teu cérebro acredita que aquilo é uma verdade e ele vai contribuindo com você. Mas é através de você que permite. Então, tudo bem que hoje é dia 12. Se você está assistindo agora, fala, mas já passou uma semana, não tem importância. Manda lá no meu direct, Miriam Gualda Mentora, eu quero participar desse encontro. Não, só de você colocar eu quero, eu já sei que você quer entrar nesse grupo que é um aconchego. Ali é onde eu vou passando algumas técnicas que eu faço comigo, que eu fiz comigo e que deram resultados. E, de repente, pode ser útil para você. E se você achar que não é útil, você descarta. Mas não tem importância que faz só uma semana que começou. Sempre tem algo novo para a gente aprender. Para quem tem vontade de aprender, claro. Para quem tem essa sensibilidade de falar, eu cansei dessa minha vidinha. Vidinha mesmo. E a depressão nada mais é quando a alma sinaliza para você e você fala, não quero fazer. Eu não sei. Agora não. Será que é da minha cabeça? Olha, eu fiz muito isso. Será que é da minha alma sinalizando para mim e eu sempre dizendo, mas eu acho que isso é da minha cabeça. Porque eu estava desconectada de mim. Por eu aprender a me conectar, por eu aprender passar por essas experiências, que eu abri esse grupo. E eu sei que tem muita gente passando por essa situação de não acreditar mais em si, de se julgar, se condenar, se criticar. Não dá mais para isso, gente. Se nós não aprendermos, eu não falo amar,
mas gostar de nós mesmos, sabe? Aquele amor genuíno. Vamos aprendendo. Porque se você não teve o amor dos seus pais que você queria, se você não foi amada do jeito que você queria, com certeza seus pais também não sabiam. Eles não sabiam se dar. Ontem um mentorando meu chegou e falou para mim, ele separou da esposa e agora recentemente, há pouco tempo, a esposa faleceu e esse menino está sendo criado pela avó. Ele tem 12 anos. E ontem ele falou para mim, a minha tristeza é que a minha família não liga para o meu filho. Eu falei, e você liga? Eu vou de vez em quando. Falei, pois é. Mas por que você vai de vez em quando? Se ele mora perto da sua casa, porque ele me disse que mora perto. Falei, por que você não se aproxima do seu filho? Porque ele é interesseiro. Olha, veja bem. Na cabeça desse pai, o menino é interesseiro. Mas será que esse menino não está fazendo isso exatamente para chamar a atenção do pai, que ele quer atenção, ele quer um abraço, ele quer um beijo? Porque às vezes a pessoa não sabe falar. Ela não consegue. Então é o adulto que tem que chegar na criança. Então ele passou. Então o que eu cheguei para ele e perguntei, né, como foi a semana passada. Aí ele falou: a minha tristeza é essa. Meu filho só me procura quando quer dinheiro. Como é que você educou esse menino? Quais os valores que você passou para ele? E talvez na cabecinha dele, o pai é o provedor. E é mesmo. Ele tem 12 anos. Então, muitas vezes, a gente tem que fazer uma leitura de nós mesmos, que às vezes a gente quer tanto do outro e a gente não está fazendo a nossa parte. E às vezes a gente nem se dá esse amor que a gente quer receber do outro. Você não tem para você, como é que você vai dar para o outro? Mania de reclamar. Mania de julgar. Vamos aprender a tomar consciência desses nossos atos. Eles estão beneficiando? Ou eles estão te prejudicando? Estão deixando você triste como esse menino? Eu falo menino, ele tem mais novo que a minha filha mais nova. Tem 32, 33 anos. Ele não sabe nem se dar amor porque ele nunca recebeu. Quer dizer, ele diz que recebeu da avó. Ele recebeu da avó. Pelo que ele conta, a avó faleceu. E a avó foi muito amorosa, cuidou dele. Né? E agora, há poucos meses, a avó faleceu. Mas ele não aprendeu o que é a paternidade. Então, eu expliquei para ele que agora, se o filho não se aproxima dele, ele se aproxima do filho. Por exemplo, ele falou, meu filho só gosta de umas músicas que eu não gosto. Mas escuta, se você quer se aproximar do seu filho, vai entender o universo dele para você se aproximar. Porque se você criticar as músicas que ele gosta, mais distância vai ter. Muitas vezes a gente precisa parar e sentir como eu estou reagindo, como eu estou agindo, como eu estou vivendo, quais os meus anseios. Quais as minhas características mais marcantes que eu posso trazer à tona? Então, eu orientei bastante esse moço. Eu falo menino, né? Mas é um moço. Eu orientei bastante esse moço. E ele falou, nossa, eu não tinha percebido isso. E muitas vezes a gente não percebe, só depois que passa pela experiência. E quando a gente vai sentir o que aconteceu, que a gente vai... Isso quando a gente tem essa consciência de olhar para o que está acontecendo com a gente. Que muitas vezes, a maioria das pessoas não tem essa vontade. O que a maioria faz, que eu percebo? Não quero pensar nisso. Quando vem esse pensamento, eu mando embora. Ao invés de acolher,
deixar passar pelo corpo. Cada parte do corpo vai mostrar uma situação para você. Não. Ah, não, eu vou fazer uma viagem porque eu quero esquecer disso. Ah, você vai viajar, mas você vai levar você com você. Você vai levar você inteiro, com as tuas dúvidas, com as tuas angústias, com as tuas preocupações. Aprender a se acolher, aprender a se ouvir, aprender que você faz parte deste universo e que tem muitas pessoas ao seu redor e que você não está sozinho nesse mundo. As outras pessoas são espelhos para nós. Quantas coisas eu aprendo também com o outro e quantas coisas as pessoas também podem aprender comigo do que eu tenho para oferecer. E você também? Quantos dons você tem aí que você tem dúvida se você deve fazer, se você deve usar, se você deve se incentivar mais? Ou você fica naquela zona de acomodação? Ah, agora eu não quero saber. Ah, agora não me interessa. Até quando? Até quando você vai viver nessa zona de acomodação e que você sabe que não está confortável, mas ali para você é um lugar quentinho, um lugar que você já conhece? Quentinho, vírgula, desconfortável. Mas você tem medo de se arriscar, tem medo de dar o próximo passo. E esse convite eu quero fazer para você. Aprenda a se escutar. Se você não sabe, conte comigo. Como eu falei no início do programa, eu tenho o grupo que começou há uma semana, mas você pode se incluir nesse grupo. É só você entrar no meu Instagram, colocar no direct. Eu quero. E eu te mando o link para você. São encontros gratuitos, às 6h30 da manhã. E eu preciso que você coloque "eu quero", para eu mandar o link para você entrar no grupo. E se você falar para mim, eu não sei como entrar no Zoom, eu te explico. Eu te mando um tutorial para você se inscrever, que também é gratuito. Você não paga nada. Eu pago, porque eu quero mais tempo. Eu tenho outras atividades, eu dou mentorias. Comecei a dar minhas palestras, então, para mim é importante. Mas você pode. Então, o que eu mais quero é ajudar você a se sentir. Quando tem um sintoma, aprender a olhar para si, aprender a entender o que aquela situação quer mostrar para você. Muitas vezes pede calma, muitas vezes pede atitude, muitas vezes pede silêncio. Vamos aprender? Vamos estudar? Não é na frente de uma televisão, ou você rodando aquele dedinho ali no Instagram, vendo os stories de todo mundo. Será que aquilo tudo é verdadeiro? Quantas pessoas demonstram uma coisa que não são? E interessante que quando você começa a olhar para você, entender você, você vai tendo uma intimidade com você, que depois você consegue até perceber se o outro está mentindo para você ou não. E você não precisa jogar na cara. Simplesmente você fala, é o jeito dela, é o jeito dele. E tá tudo bem. Para ela viver na mentira é interessante, para mim não. Eu preciso da verdade. Mas eu preciso sim te dizer uma coisa. Você mora aí dentro de você. E você tem momentos na sua vida de alegria, mas tem momentos de tristeza. Então aprenda a acolher essas tristezas, aprenda a acolher a sua alegria também.
E aquela frase que sempre me falaram, porque eu sempre fui uma criança muito alegre. Ah, quem ri muito hoje chora amanhã. Não, não é assim. Isso é uma frase que criaram, que puseram na nossa cabeça, mas eu convido você, tira essa frase do teu vocabulário. Começa a ser mais você, a conversar mais com você. Um bom lugar, que eu sempre digo, é na frente do espelho, em voz alta, que você se olha, você se vê, você se escuta falando em voz alta. É uma forma muito legal de você conversar com você. E você fazendo essa manutenção diária da disciplina de conversar com você, você vai percebendo que você daqui a pouco você tem umas ideias, uns insights maravilhosos. Para você prestar mais atenção nisso, naquilo, naquela pessoa, naquela situação, naquele objeto. E às vezes até traz para você assistir um filme. Aquele filme tem uma mensagem para você. Às vezes, ouvir uma música. A música também tem uma mensagem para você. A única coisa assim que eu deixo um recadinho para você, eu não gosto da palavra recado, eu gosto da palavra sugestão. Menos internet, menos celular, mais livros, filmes que vão contribuir com você na sua percepção. É interessante quando você assiste um filme e percebe, porque os filmes eles trazem muita realidade, né? E tem aquele olhar crítico para o filme e o que aquela mensagem está trazendo para você, o que é que você tem que aprender com aquilo, o que aquela situação muito parecida está acontecendo com você que você não tinha percebido e esse filme está ali mostrando para você. Pode ser o filme, pode ser um livro, pode ser alguém que chega e fale alguma coisa. Tudo é possível. Tudo é possível. Você está aberto para você? Ou você está fechado para você? Porque às vezes a pessoa está tão rígida com ela mesma que ela não permite mudança. Então, se você for visitada por uma doença, saiba que esta doença que te visitou é sua alma dizendo para você: você não cuidou de você. Miriam, você está sendo exagerada. Não, não estou. Vou te falar rapidamente um exemplo meu, somente um, porque meu programa já está terminando. Quando eu descobri minha diabetes, ela foi uma bênção na minha vida. Aí você pode falar para mim: ah, é hereditário. Sim, a minha família toda, minha mãe e minhas irmãs, são diabéticas e injetam insulina. No dia que eu descobri, eu falei: eu não sou. Eu posso estar diabética, mas eu não sou. E eu fui estudar a respeito. E eu modifiquei a minha vida e em 6 meses eu me curei. Sabe qual é a doença da diabetes? E não vem me dizer que é hereditário, tá? Porque da minha família é. Mas eu caí fora. É falta de docilidade na vida. Eu estava passando anos por uma falta de docilidade na vida. E o dia que eu percebi, eu aprendi a me curar. Quer saber como? Mande um direct para mim que eu te conto. Então agora, nosso programa chegou. Eu aguardo você no próximo programa e se perdeu algum, pode me acompanhar no YouTube Miriam Gualda, que estão todos gravados lá. Você pode me assistir. E pode mandar uma mensagem para mim também ali no YouTube que eu olho, eu respondo, tá bom? Então agora sinto o meu carinhoso abraço e até o próximo programa.